No dia 12 à noite, eu ouvi a voz do Senhor que me chamava. E quando ouvi aquela voz, eu caí como morto. De repente vi as chamas. As chamas estavam próximas a mim. Jesus me disse: vem, vamos. E voltou a me tirar do meu corpo. Voltei a flutuar e voltei ao mesmo lugar. Chegamos ali nas nuvens e era noite. De repente se fez dia e o Senhor me disse: hoje eu quero te mostrar o lugar onde as almas sofrem. De repente eu vi a terra abaixo e as redondezas, e olhei no fundo da terra. E olhei e era como a sombra de um homem, tinha como a figura de um ser humano. E eu disse ao Senhor: Senhor, o que é isso que está ali embaixo? E o Senhor me disse: esse é o inferno, vamos. Me tomou pela mão e começamos a descer. E começou a aparecer bastante redemoinhos. Era como furacões que davam voltas em grande velocidade. Apareceram em nossa frente e começamos a descer. Eu senti a paz no momento em que o Senhor me tomou em seus braços, porque eu estava com o Senhor. E eu olhava no meio daquele redemoinho e tinha lixo. E eu via que aquele lixo era escuro. E eu disse: Senhor, isso que vai descendo, por que está levando tanto lixo? O Senhor Jesus me disse: olhe e veja. E de repente eu comecei a escutar. Eram gritos de seres humanos. Eles gritavam horrendamente e eu os ouvia um após outro. Eles iam passando e descendo a uma grande velocidade. E eu dizia: o que é isso? Mulheres, jovens, velhos, adultos. Eles iam descendo e o Senhor me disse: são pessoas que vão chegando a esse lugar. E o Senhor me disse: filho, entram uns e entram outros. Alguns estão caminhando na rua, morrem e vêm. Outros estão no trabalho, morrem e vêm para cá. Alguns estão na igreja, morrem e vêm para cá. Milhões de pessoas vêm para esse lugar. Nesse momento vão entrando milhões de almas nesse lugar de tormento. Aqui estarão sepultados para sempre. Suas vidas serão relembradas por eles. Neste lugar para sempre, nunca mais poderão sair daqui. De repente chegamos e paramos no ar. Jesus deu um passo e ali eram trevas intensas. Eu vi quando Jesus colocou seus pés sobre uma pedra. E quando o Senhor colocou os seus pés sobre aquela pedra, o lugar resplandeceu. Aquele lugar se iluminou. E quando eu olhei, era uma cova imensa. E uma galeria, e de todas as paredes saía sangue. Era como um barro espesso. E eu vi que um vapor subia. Era o vapor de uma chama imensa. Começamos a caminhar, e no momento que começamos a caminhar, eu pisei numa pedra. Senti o calor da pedra em meus pés. E eu disse ao Senhor: Senhor, esta pedra está quente. Eu sinto que me queimou. E o Senhor Jesus me disse: o Senhor me disse paz, e no momento que Ele disse paz, eu comecei a subir com Ele. Caminhávamos pelo ar como se estivéssemos a 2 metros de altura. Começamos a entrar e aquela galeria ia se estendendo. Vi umas figuras que passaram numa grande velocidade. E eu disse ao Senhor: Senhor, o que é isso? E o Senhor me respondeu: são os demônios. Os demônios se escondem da minha presença. Eles não podem ficar perto de mim, não podem resistir à minha presença. Eles sabem quando eu venho a esse lugar. Não é a única vez. Você não é a primeira pessoa que eu trago para este lugar. Eu sempre trago pessoas a este lugar. Eles sempre vêm. Você não é o único que conhece essa realidade. Eu revelarei a você e durante todo o tempo que o homem estiver na terra, eu estarei revelando. O Senhor me disse: vem, continue caminhando. E quando entramos completamente, chegamos até uma orelha. Havia um abismo imenso a uma grande profundidade. Haviam trevas, e quando me virei para a esquerda, eu ouvi gritos. Os gritos eram fortes. Eram gritos horríveis, mas eu não podia ver as pessoas dali. Estávamos muito alto, e eu olhei para a esquerda e vi uma rua. Uma rua ampla, era um caminho amplo. E havia uma parede de pedra pelo lado esquerdo e pelo lado direito. Era altíssima. Ninguém podia escalar essa parede de pedra.
E havia uma multidão de pessoas caminhando por aquele caminho. Estavam apertados, não cabia nada mais. Parecia como que algo os empurrava. Eu olhei e observei atrás e ali iam caindo multidões de pessoas. Na parte de trás daquele lugar caíam multidões de pessoas. E era tanta a multidão de pessoas que caíam ali que empurravam os que estavam na frente. Os da frente faziam forças para não cair, mas havia um momento em que não conseguiam e caíam no vazio. E eu via como eles desapareciam no meio daquelas trevas. O Senhor Jesus caminhou mais adiante e me disse: vem. Eu me aproximei do Senhor e Ele me tomou nos braços. Ele me abraçou e me disse: vem, vamos descer. Começamos a descer e de repente no meio das trevas se fez uma luz e eu comecei a observar as pessoas que eu vi com aquele espectro. Eu nunca tinha visto aqui na Terra. Pessoas mais horrendas que eu já havia visto em minha vida. Tinham órbitas, mas não tinham olhos. Seus cabelos estão caindo. Em algumas partes tem cabelo, mas em outras não tem. A pele ia derretendo. Eu pensava que as chamas saíam do chão. Mas quando eu olhei para as pessoas, as chamas saíam do corpo delas. As chamas saíam de dentro delas e caminhavam por todo o corpo. As pessoas se viravam, se retorciam, algumas corriam. Havia uma grande atividade no inferno. Ninguém sabia que o Senhor estava ali. Todos corriam e gritavam. Não havia uma alma que não gritasse. Todos estavam em desespero. E eu vi aquela grande multidão que caía como gotas de água, caíam naquele lugar, iam se amontoando. E os que caíam saíam correndo. E eu dizia ao Senhor: Senhor, por que correm? E o Senhor me disse: cada um deles busca uma saída, mas nunca a encontram. E eu via como eles corriam por todas as galerias. Eu via milhões e milhões de pessoas. Eram adultos, velhos. Por seus rostos se viam se eram jovens, adolescentes, velhos que tinham falecido. E eu disse ao Senhor: Senhor, por que essa multidão? Por que tanta gente? E o Senhor me disse: porque Satanás os enganou e agora eles estão nesse lugar. Jesus caminhou comigo em um lugar mais adiante e me disse: esse é o começo. Entramos numa parte que você viu. O inferno é como a figura de um homem. Assim é o inferno, filho. E entramos pelo pé direito. O Senhor me disse: eu quero que você passe por cada galeria onde há tormento. Entramos mais adiante e eu vi pessoas que gritavam. Vi uma mulher que golpeava seu rosto contra uma pedra. Aquela mulher gritava com tanta dor que eu não entendia. Ela dizia: por quê? Por quê? Porque eu nunca acreditei em ti. E no momento que ela disse essa palavra, Jesus gritou com uma voz forte que tremeu o inferno quando Jesus disse: estou aqui. E quando Jesus disse essa palavra, todo mundo olhou para cima e uma luz iluminou ao redor do Senhor. Parecia que o Senhor Jesus e eu estávamos dentro de uma bola, como se uma bola nos protegesse. Estávamos a uns 13 metros e eles se amontoavam em cima dos outros e gritavam: Jesus, 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 ajuda-nos aqui, por favor, tira-me, tira-me. Todos queriam que o Senhor os tirasse daquele lugar e de repente eu comecei a chorar. Eu comecei a dizer ao Senhor: Senhor, por favor, Deus meu. E o Senhor olhava para o horizonte, Ele não os observava. E eu dizia ao Senhor: Senhor, estão te chamando, veja como te chamam. E o Senhor me disse: filho, eu quero que saiba que os meus ouvidos estão fechados à oração deste lugar. Eu já não posso mais ouvi-los. Eu havia escutado a oração deles quando eles estiveram na terra, mas nenhum deles clamou a mim e nenhum deles me quis ouvir. Eles ouviram a voz do mundo, eles ouviram a voz de Satanás. E suas almas vieram viver aqui para sempre. E de repente o Senhor me disse: vamos, e desaparecemos. No dia 13 o Senhor veio novamente e quando Ele voltou Ele me chamou. Eu caí como em um êxtase e voltamos a aparecer no inferno. Eu já não tive mais a necessidade de sair do corpo e flutuar, mas aparecemos imediatamente na entrada do inferno.
E o Senhor Jesus me disse: eu quero que saibas porque as almas estão aqui. O inferno é um lugar de castigo, como eu te disse. E começamos a descer lentamente. E nas galerias as pessoas corriam e algo me chamou a atenção: o grito de uma mulher que vinha correndo. Aqueles gritos faziam eco e ficavam mais fortes. E eu disse: Senhor, por que essa mulher? E o Senhor me disse: esse é um grito de uma mulher que viveu na terra em pecado. Em todo tempo eu dei meu amor por ela, mas em todo tempo ela desprezou minha presença, em todo tempo me ignorou. Chegou até a me maldizer. Filho, agora ela sofre o seu tormento. De repente eu olhei e ela apareceu em uma das galerias. Aquela mulher gritava e um demônio imenso a perseguia, e quando pegava, sacudiam e riam. E no meio das trevas, no fundo, aquela gargalhada sacudia o inferno e dizia: assim é, sempre há maldade. E aquela mulher gritava forte. O grito daquela mulher entrava no meu juízo. E um momento, um demônio cravou ela na terra com uma lança. E o demônio começou a gritar para ela essa palavra: prostituta, prostituta. E eu perguntei ao Senhor: Senhor, ela era uma prostituta? E o Senhor me disse: filho, eu dei beleza para ela. E o Senhor de repente fez um gesto, e com esse gesto apareceu uma tela, e nessa tela apareceu uma passarela, e apareceu uma mulher belíssima. Seus olhos eram azuis. Uma mulher bela, elegante, vinha desfilando com vestido de noiva. Sorria para todos, muito bonita, um corpo lindo. E todos que estavam naquele lugar do desfile ficavam admirados com a sua beleza. Ela deu 2 voltas ali e nesse momento o desfile termina e todos vão felicitá-la. E todos os homens correram até ela e no meio daqueles homens, um homem crente. Eu disse: Senhor, aquele homem tem rosto de evangélico. E o Senhor disse: sim, ele é meu filho. Eu o enviei a este lugar. Ele tirou de uma pasta a Bíblia. Quando ele abriu a Bíblia, ele disse: eu não vim te pedir autógrafo e nem tampouco te entrevistar. Vim te entregar esse papel. Deus me disse essa manhã que viesse dizer-te que ele te ama. E no momento que ele deu o papel para ela, e quando ela viu, ela disse: você é estúpido, o que acontece com você? E ela rasgou o papel e jogou na cara dele. E ela disse para ele: eu te conheço no artístico, você é um homem de uma revista de prestígio e tu pertences também a um programa de televisão muito famoso. Como homem como tu vai se delirar com isso, rapaz? Tu não sabes que a religião do Evangelho é uma maldição? Se não fosse pela religião do Evangelho, viveríamos felizes nesse mundo? Quando essa mulher disse essa palavra, ela mesma se viu no inferno. Ela se ouviu e se olhou e começou a gritar: não, Jesus, eu não volto a dizer isso, eu te amo. E o demônio voltou a atormentá-la. E ela corria por todo aquele lugar e o demônio a perseguia. Os homens e mulheres que estavam naquele lugar gritavam com ela. O inferno era terror. E eu disse ao Senhor: Senhor Jesus, não, por favor, vamos embora daqui. E o Senhor Jesus disse: vamos. Quando eu voltei a mim no meu quarto, eu comecei a chorar. Nesse dia eu voltei a me confessar diante de Cristo. Nesse dia eu chorei ajoelhado, eu disse: Senhor, perdoa os meus pecados, eu não quero esse lugar. E nesse dia eu escutei a voz do Senhor dentro do meu coração que dizia: eu derramei meu sangue por ti, esse sangue te limpa, seja limpo todo o seu caminho, viva em paz e viva em santidade. E eu te darei a coroa da vida. No dia 14, o Senhor me levou e me mostrou as torturas do inferno. No dia 14, o Senhor me levou e me mostrou as torturas no inferno. O Senhor me disse: quero que veja isso. De repente eu vi milhões de pessoas que caíam como rio no inferno. Tinha um homem alto, o homem era musculoso, e ele chegou no inferno da mesma maneira de como estava na terra. Chegou com seu corpo normal. De repente apareceu no ar uma mão e começou a se aproximar dele. Um dedo começou a tocar no peito dele
e aquele dedo começou a escrever no seu peito. Aquele homem gritava, então aquele dedo se incrustava em seu peito. Ele começou a se consumir por dentro. De repente vi como a sua pele começou a se apegar aos seus ossos. Vi como pedaços de carne caíam. Vi como as chamas começavam a sair de dentro dele. De repente, um pedaço de carne do seu estômago caiu. Eu pensei que eu ia ver os órgãos internos, mas não. O que eu vi foi o seu esqueleto. E a fumaça se movia dentro dele. E eu disse ao Senhor, Senhor, o que significa essa fumaça dentro do corpo dele? E o Senhor me disse, é a alma dele. Isso que está se mexendo é a alma. E isso que está por fora é o seu corpo de pecado. Assim como eu ressuscitei com o corpo glorificado, assim eu lhe dei um corpo de pecado e ele sente dor nesse corpo. Aqui eles continuam com seus 5 sentidos. Aquele homem gritava em muito tormento e o dedo terminou de escrever. Então eu olhei e no seu peito estava escrito, estou aqui por ser fornicário. Assim como se marca o gado, assim ficou marcada a pele daquele homem. E então os demônios encostaram algo mais no seu peito. E eu vi uma placa incrustada em sua pele que tinha o número 666. Quando eu vi essa placa em seu peito, eu disse, Senhor, esse é o número que tu me falastes. E o Senhor me disse, esse é o número da morte. Esse é o número deste lugar. Esse lugar se identifica por esses números. Satanás se identifica por esses números. Na terra já está funcionando e os homens seguirão esses números. E eu disse, Senhor, na palavra diz que o número é na mão e na testa. Por que aqui é no peito? Porque é o coração. Esse número literalmente será na frente. Literalmente na terra será na mão direita. Esse será o selo do coração. Cada alma que aceitar terá em seu coração o número da morte. Fomos a uma outra galeria e eu via como os demônios torturavam as pessoas. Havia uma pessoa que estava sendo pisoteada. Havia uns que se golpeavam. E o Senhor me disse, esses que estão aí eram famílias. Eles viveram na terra como família. Aqui no inferno eles se odeiam. De repente uma mulher gritava muito. O dedo começou a se incrustar na pele dela e ela ficou seca. Os pedaços de carne caíam. Seus cabelos caíram na terra. Parte de sua cabeça ficou calva. Ela não tinha os olhos e o Senhor me disse, ela não tem os olhos, mas ela pode enxergar, porque o seu corpo se degradou e foi escrito no peito dela. E a placa dizia, estou aqui por ser prostituta. Cada pessoa ali era marcada. E eu disse ao Senhor, Senhor, por que eles lhes põem isso? E o Senhor me disse, porque este era o pecado que mais praticavam na terra. Esse pecado os marcou na terra e por isso esse pecado os representa. Neste lugar, cada um leva o nome de seu pecado. Por isso, no meu reino, você terá um nome que eu lhe darei. O nome que meu Pai tem para vocês é um nome novo, filho, e não terá o nome do pecado, porque eu limpei com meu sangue. E no dia 15, quando voltamos a este lugar, o Senhor me disse, eu quero que você saiba como a alma vem para este lugar. De repente, saímos desse lugar e fomos para uma parte da terra. Havia uma grande rodovia, subiam e desciam carros, e eu disse, Senhor, por que estamos aqui? E o Senhor me disse, você vai saber o que irá acontecer, e isso que você vai ver
vai acontecer literalmente. Isso está escrito para hoje. A morte chega, filho. Os homens a ignoram. Mas a morte bate na porta. Vai ver, observe. De repente eu vi um carro pequeno que vinha em grande velocidade. E quando eu olhei para trás, eu vi um caminhão que ia subindo. E eu vi como outro carro tinha saído da pista e esse carro pequeno foi de contra o caminhão. Quando esse carro pequeno bateu forte contra o caminhão, eu vi como uma mulher foi lançada pelo vidro e caiu na frente. O motorista morreu triturado no volante. O outro homem saiu pela parte de trás do carro para fora. O homem do caminhão foi lançado para fora e quando o caminhão voltou, atropelou ele. Aquelas pessoas ficaram ali inertes. O que eu havia visto no primeiro dia, eu vi como eles pararam e olharam seus corpos ali. E eles olharam para suas almas. Eles não entendiam. E como tampouco eu entendia. E aquela mulher começou a se olhar e ela se tocava. E o homem do caminhão se levantou também e começou a caminhar. E o rapaz que morreu ali triturado saiu e olhou seu corpo triturado e dizia: como é isso? Porque estou ali. E começou a chamar as pessoas, mas ninguém ouvia. A mulher começou a chamar as pessoas também, mas ninguém ouvia. O rapaz que estava na parte de trás do carro se levantou surpreso e disse: agora entendo o que dizia minha tia, o que dizia minha família. Então ele falou para os outros: veja, nós estamos mortos. Isso é o que me ensinaram. Assim é a morte. A minha tia, a minha família, eles me falaram disso. Eles iam à igreja e me contavam sobre isso. Eles não sabiam que estavam do outro lado no mundo espiritual. E algumas trevas apareceram de trás deles. Eram trevas imensas. Dentro daquelas nuvens negras, uma gargalhada. E outra gargalhada. E começou a rir e a rir. E eles sentiram terror e pavor quando tentaram sair correndo. 4 figuras horrendas apareceram. Pareciam vermes horríveis. E uns demônios disseram: venham conosco. Vamos levar vocês para o lugar onde vocês vão viver daqui para frente. Nós enganamos vocês por todas as suas vidas. Fizemos vocês acreditarem que o prazer e o amor ao mundo era bom. Fizemos vocês acreditarem que o dinheiro era tudo. Fizemos vocês viverem em grandeza. Agora vamos ao inferno. E um deles disse: mentira, quem é você? O inferno não existe, é mentira. Então aquele demônio soltou uma gargalhada e disse: claro que existe, agora você vai ver. Venha para que olhe. E os demônios, a uma grande velocidade, os pegaram quando eles tentaram correr. Eles já estavam acorrentados pelos pés e pelas mãos. E os demônios começaram a descer até as trevas e eles gritavam. Eu e Jesus aparecemos naquele lugar onde caiu aquela multidão. E caiu aquela mulher e caiu aqueles outros homens. E nesse momento que eles caíram, começaram a gritar: o que é isso? Não pode ser. E a cada um deles foi tomado e colocado aquele título. Nela, na mulher, colocaram fornicária e prostituta. Aos homens, a placa de adúlteros e fornicários. E ali eles começaram a se golpear. A mulher começou a bater no homem. E o Senhor Jesus me disse: eles viviam em orgias, eles praticavam orgias. E nesse lugar eles lembraram da maldade dos seus corações. Deixaram que suas vidas se fossem e deixaram que a vida do prazer, profanação, chegassem
aos seus corações. Agora estarão ali para sempre. Vi como a mulher começou a ser torturada. Levaram ela para um outro lugar onde a torturaram. De repente eu vi algo. Quando levaram o homem do caminhão, ele vinha caminhando e os demônios o agarraram. Aquele homem estava confuso e dizia: "Por quê? Por quê? Por quê?" Ele gritava e de repente a mão chegou e começou a marcá-lo. E o letreiro dizia: "Estou aqui por me achar bom." E quando eu vi o letreiro, eu disse ao Senhor: "Senhor, e este homem e esse pecado o que é?" E o Senhor me disse: "Esse pecado é o pecado da conformidade." Ele acreditou que por ser bom, ele poderia ir para o meu reino. Ele acreditava que somente por ser bom, ele teria um lugar no céu. Ele é um homem bom, ele não tinha vícios, ele amava sua família. Eu o chamei muitas vezes, mas ele não me obedeceu. Eu o chamava por seu nome, mas ele não fez caso. Ele não acreditava em mim. Ele dizia que não existia esse lugar e que tudo era de Deus. E ele dizia que só por fazer o bem na terra ele iria para o céu. Mas agora ele está aqui. E aqui será o seu tormento por viver equivocado toda a sua vida. Ele muitas vezes zombou dos que levavam a minha palavra. E ele não me aceitou. E agora ele estará aqui. E aquele homem gritava: "Senhor, por favor, eu quero que me fale." Todas aquelas pessoas que estavam em tortura gritavam. Todas aquelas pessoas que estavam em tortura ali gritavam. O Senhor Jesus me levou novamente para aquele recinto onde eu estava jejuando. E no momento em que o Senhor estava me levando, então eu vi como dormia e despertei. Era dia 15. Jesus quis que eu descansasse. Então o Senhor me mostrou uma visão e me revelou uma mulher. A mulher era levada pelos demônios por correntes. Gritava. Ela era seca, sua pele se apegava aos seus ossos. Eu vi quando a colocaram dentro de uma fossa. Vi quando cravaram uma lança em suas mãos e também em seus pés. E aquela mulher gritava. Quando eu me aproximei, vi a placa 666. E também mais abaixo dizia: "Estou aqui por ser feiticeira." E eu disse: "Senhor, essa mulher era feiticeira?" E o Senhor me disse: "Sim, filho. Essa mulher praticou muita maldade na terra. Satanás a enganou de muitas maneiras. Fez ela acreditar que eu estava com ela. Fez ela acreditar que era eu que lhe dava forças. Fez ela acreditar que eu estava de acordo com o que ela fazia. Ela adorava as imagens na terra. Ela fazia todo tipo de maldade. E esta mulher agora está aqui. Ela tinha um altar que oferecia aos demônios, pensando que estava oferecendo a mim. Nesse lugar iam muitas pessoas lhe pedir ajuda. Ela era atormentada e gritava, e os demônios riam. E o Senhor me disse: "Quero que saiba, filho, que aqui na terra há muita idolatria." E nesse momento o Senhor Jesus me levou a 5 montanhas e foi me falando. Ele me disse: "Essa montanha está no Haiti." E me levou até a terra do Haiti e me disse: "Estamos aqui nessa terra para que saibas toda a maldade que há aqui." Vi todo tipo de demônios. De dentro de uma imagem que estava em um altar saíam demônios. O Senhor me disse: "Atrás de cada imagem tem um demônio." E o povo não entende isso. Filho, esse país do Haiti está em miséria. Esse país vive em miséria. Eu vou trazer juízo sobre essa nação. E o Senhor me levou ao Equador, até um monte onde fazem as idolatrias. O Senhor me levou até um lugar onde os homens estavam fazendo idolatria.
Os demônios passeavam no meio deles e eles não viam. Eram horrendos. Todos que estavam ali estavam possuídos de demônios. Naquele lugar, eles estavam acendendo velas para as imagens. E o Senhor me disse: vamos a outro lugar. E me levou à Bolívia. E ele me disse: aqui também há idolatria, o símbolo da maldade. A maldade está no governo. A maldade está em todo lugar. E me disse: venha, vamos a outro lugar. E ele me levou para a Venezuela. E ele me disse: aqui também, filho. E me levou a um lugar e me disse: eu quero que você veja o que vai acontecer nesse lugar. Eles não saberão que estamos aqui. E chegamos a uma cova. Parecia com um inferno. Nós estávamos acima no ar e vimos dentro da cova. E vimos umas chamas. E também tinha uma cama de pedra, toda ensanguentada. Entraram ali 16 pessoas. E por último entrou uma mulher que tinha um manto negro, estava encapuzada. E ela entrou com uma criança. A menina chorava bastante. Era uma bebezinha de alguns meses, pequenininha e inocente. Trouxeram-na e colocaram em cima daquela mesa. E as pessoas começaram a rodear em torno daquela mesa. E das chamas eu ouvi uma gargalhada. Uma sombra apareceu atrás daquela chama e disse: comecem um sacrifício. De repente, um homem que tinha uma capa vermelha e um cinto negro começou a estuprar aquele bebê. Eu comecei a chorar e disse ao Senhor: Senhor, por quê? E o Senhor me disse: filho, eu sei que o corpo dói, eu sei que no corpo há dor, mas o que me dá alegria é quando a alma de uma criança ou de um homem vem até o meu reino. Eu via como aquele bebê chorava de dor. E o homem estuprou o bebê e o bebê morreu. E eu vi que naquele momento aquele homem pegou uma adaga e cravou no peito da bebezinha e fez uma abertura em cruz e meteu a mão dentro daquela abertura e tirou o coração daquela criança. Uma figura saiu daquela menina e parou na nossa frente. Era muito linda e ela olhava com alegria para o Senhor. O Senhor se aproximou dela e deu um beijo no rosto da menina. 2 anjos apareceram naquele lugar e a menina começou a subir com os anjos. E o Senhor me disse: ela morará comigo para sempre no meu reino. E eu vi que eles ofereceram o corpo daquela menina nas chamas. E apareceram todo tipo de demônios e começaram a dizer maldições contra Deus. E o Senhor me disse: vamos. Eu chorei muito naquele dia. Quando o Senhor me levou para o meu corpo, eu passei a noite chorando. E o Senhor me levou ao Peru também e me mostrou todos os tipos de sacrifícios que se faziam naquele lugar com animais, crianças, homens, anciãos. E o Senhor me levou novamente ao inferno e me disse: esta é a última vez que te trago aqui. E de repente aparecemos ali numa entrada semelhante à primeira. Era grande e no final havia uma porta de bronze. E eu disse: Senhor, parece com uma entrada. Onde está o trono de Satanás? O Senhor me disse: sim, se parece, mas não é. Entre e se aproxime. Eu comecei a caminhar e Jesus vinha atrás de mim. Eu sentia suas mãos colocadas sobre os meus ombros. De repente, a porta que estava ali se abriu e estava escrito como em pedras de fogo: o lugar dos infiéis. E mais embaixo dizia: os desviados. E o Senhor me disse: aqui estão os infiéis. Aqui estão muitos que estiveram em minha igreja. Aqui estão muitos que adoraram o meu nome. Os que diziam que me amavam.
Eles iam à igreja, liam a Bíblia, diziam que eram crentes, mas eles não se deram contas de que eu os via. Nada na terra é oculto para mim. Todas as coisas estão desnudas diante da minha presença. Não há nada que não seja revelado aos meus olhos. Os meus olhos estão em todos os lugares. Eu sou onipresente. E quando eu entrei, eles estavam em tormento semelhante às outras almas ali. A pele estava pegada aos seus ossos. Era horrendo. Eles gritavam em tormento. Eles não sabiam que Jesus estava ali. Vi um homem que tinha uma Bíblia na mão. Ele procurava na Bíblia, mas não encontrava. E dizia: onde está? Onde está? E o Senhor me disse: ele busca em minha palavra um texto que dê esperança a ele de sair desse lugar. Mas não há. O único texto que o livra desse lugar sou eu, filho. Minha palavra diz em João 14,6: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Esse homem ouviu isso, mas não entendeu. Ele achou que por estar no meu caminho estava salvo. Há muitos que têm sido enganados com falsas doutrinas e estão vivendo um evangelho diferente. Não existe outro evangelho. Eu não preguei evangelho diferente. Eu preguei o evangelho da salvação, um evangelho de santidade. Quem vive em santidade não entrará nesse lugar. Eu recuso todo aquele que tem vaidade, todo aquele que tem orgulho, todo aquele que tem maldade em seu coração. Eu não posso aceitá-lo. Eu removo todo aquele que obra o engano. E eles gritavam ali, e o Senhor disse naquele lugar: aqui estou. E quando ele falou isso, todos gritaram. Não houve alma que não gritasse. Todos começaram a dizer: Jesus, Jesus, agora sim te servirei. Me tira daqui. E nenhum deles o Senhor escutou. O Senhor caminhava e não os ouvia. Houve uma mulher que caminhou diante de nós. Ela se ajoelhou e atrás dela veio outras. Elas gritavam. As chamas saíam de seus corpos e consumiam elas. Elas gritavam. Eu via carne queimada, carne podre, pedaços de carne caíam. Uma mulher dizia: eu te amo, Jesus. E o Senhor dizia: mentirosa, nenhum no inferno escapará. Vermes serão sua cama e vermes te cobrirão. E o tormento será pelos séculos dos séculos. Todos ali estavam cheios de verme e o Senhor me disse: como diz a minha palavra, o lugar onde o verme nunca morre e o fogo nunca se apaga. Esse lugar é assim. E o Senhor me disse: vem. É o último dia que você vem aqui. Quero que você saiba que esse lugar fica próximo ao lago de fogo. Nos aproximamos do lugar e eu vi um grande lago. E o Senhor me disse: esse é o lago de fogo. Eles estão próximos ao lago de fogo. Os primeiros que serão lançados no lago de fogo serão os infiéis. Quando começamos a sair daquele lugar, um homem veio correndo, se ajoelhou e disse: Jesus, por favor, 1 minuto. Senhor, me tire daqui por 1 minuto. 1 minuto no corpo de um evangélico. Eu não te peço mais. E o Senhor me disse: todos me pedem isso, porque 1 minuto para eles é uma eternidade. É mais que um século. 1 minuto aqui são muitos anos para eles. Diga, meu povo, se eles são capazes de dar 1 minuto para que uma alma dessas entre no seu corpo e eles ocupem o seu lugar no inferno. E o Senhor disse para aquele homem: já basta, o seu tormento será eterno. Aquele homem caiu em dor e nós desaparecemos daquele lugar. E voltei para o recinto onde eu estava orando. No outro dia, eu estava ali orando e o Senhor abriu os meus olhos e me deu uma visão. E de repente eu cheguei em uma casa grande, uma casa imensa, e fora da casa dizia: igreja. E eu disse: Senhor,
E essa é a igreja que representa a minha igreja na terra. Quero que olhe lá dentro. E no momento que entrei, havia um homem que estava ali parado ensinando. Tinha a postura de um pastor, caminhava com a Bíblia na mão e aquele homem ensinava com tanto desejo. Atrás daquele homem eu vi um anjo imenso. Aquele anjo estava com um copo cheio de azeite e aquele homem se alegrava com a palavra que pregava. Eu observei que haviam poucos irmãos prestando atenção. Os demais estavam ocupados. O Senhor me mostrou o pensamento de todos eles. Uns pensavam em jogar, outros pensavam em dinheiro. Havia gente pensando em maldade. Havia gente ali esperando a hora de terminar o culto. O Senhor me disse, assim estão todos. E de repente o Senhor me levou a um outro lugar. O Senhor me disse, assim está a minha igreja. Vi muita gente deitada no chão. Estavam deitados sobre colchões. Todos dormiam e todos tinham a Bíblia do lado. E o Senhor me disse, esta é a minha igreja dorme. O Senhor me disse, ora por minha igreja. E eu orei nesse dia quase toda a noite pela igreja. E no outro dia o Senhor apareceu e me disse, vamos. Subimos ao céu. E tinha 2 anjos lindos ali, com 2 anjos pequenos lindos. E o Senhor me disse, eu vou te mostrar onde você vai viver para sempre. Tu me busca, tu me honra e eu te darei a coroa. E de repente uma nuvem apareceu. E a nuvem começou a subir conosco. O Senhor ia comigo. Eu vi as estrelas. Elas começaram a crescer e crescer e viraram bolas de fogo. E eu disse ao Senhor, Senhor, e essas bolas imensas? E o Senhor me respondeu, são as estrelas que você viu na terra. Todos se maravilham com a criação, mas não se maravilham comigo. Eu fiz a criação com a minha mão. Tudo isso eu fiz. Não é somente uma, mas são milhares, são incontáveis. São como a areia do mar. E nesse momento chegamos até outro céu. E Jesus me disse, esse é o 2º céu. Continuamos subindo, até que começamos a nos aproximar de onde havia um esplendor. E apareceram umas nuvens brancas. E eu comecei a ouvir um cântico. E eu disse, Senhor, que cântico lindo é esse? O Senhor me respondeu, estamos chegando, filho. Estamos nos aproximando do paraíso. E eu disse, Senhor, esse sol não me deixa ver. E o Senhor me disse, filho, não é o sol. O sol está mais abaixo. Essa luz é o meu Pai. A glória dele ilumina esse lugar. E havia umas flores muito lindas ali. Eu nunca tinha visto flores como aquelas. Elas tinham como uma espécie de ouro. De repente eu vi anjos que tinham instrumentos e eles cantavam uma canção que eu queria escutar. Aquela canção transmitia paz. Quando eu estava ali, eu olhava para a terra dali e ela era amarela. Senhor, porque a terra que está amarela? E o Senhor me disse, filho, não é a terra, é ouro. E quando coloquei em minha mão, eu me dei conta que era ouro em pó. O Senhor me disse, filho, aqui não há nada da terra. Minha palavra não mente. As ruas aqui são de ouro. Caminhe. E eu me alegrava porque eu ia caminhando por sobre o ouro. Quando eu levantei meu rosto, eu vi uma mansão. Aquela mansão resplandecia e era um resplendor imenso. Quando me aproximei, eu notei que as paredes eram feitas de puras pedras preciosas. Jesus me disse, o meu Pai fez este reino para os meus filhos. E haviam pedras preciosas de todos os tipos, incrustadas nas paredes. Era uma cidade de ouro que resplandecia e havia um cântico ali que me fazia quebrantar. De repente a porta se abriu e eu vi milhares de anjos. E eles disseram, bem-vindo, Cordeiro de Deus. E eu vi quando eles se inclinaram e eu corri para entrar ali dentro. E de repente o Senhor se colocou na minha frente e me disse,
Eu permito que olhes, mas não podes entrar. Eu vi um rio imenso e amplo, e ele era cristalino. Parecia que era de diamante, e dentro do rio haviam peixes que brilhavam como ouro. Eu disse: Senhor, os peixes brilham. E ele me disse: esse aqui é o meu reino celestial. Eu vi ali todo tipo de árvores. Eu vi uma árvore que estava no meio e brilhava. O Senhor me disse: aquela árvore ali é a árvore da vida. Essa é a árvore que eu mandei que Adão e Eva não provassem. Mas agora eles estão aqui. Eles se humilharam depois. E eu fiz o sacrifício para perdoá-los. E os trouxe para esse lugar. Eu disse ao Senhor: Senhor, eu quero vê-los. E o Senhor me disse: filho, tu estarás aqui, tu viverás aqui, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. E nesse momento eu dizia ao Senhor que eu queria entrar ali. E o Senhor me disse: vem e vê. E eu cheguei até um portão e comecei a olhar do meu lado esquerdo e eu vi uma expansão que se estendia. E havia umas mesas, e as mesas eram de ouro, tudo era de ouro. Havia em cima das mesas adornos que eu nunca tinha visto, e haviam pratos nas mesas, e no céu havia uma grande atividade. Dentro do céu, os anjos caminhavam para lá e para cá. E eu disse ao Senhor: o que eles fazem? O Senhor me disse: estão preparando o momento em que iremos celebrar as bodas do Cordeiro. Você e a igreja se casarão comigo. Aqui irão provar o que diz em minha palavra, que não beberia do fruto da vide até que provasse aqui no reino do meu Pai. Vocês tomarão aqui comigo. Eu e o meu Pai sentaremos na mesa com vocês. Vocês serão os convidados. Eu me casarei com a minha esposa amada. Diga à minha igreja que eu a amo. Diga que eu anelo por este dia, onde celebraremos o compromisso de viver eternamente neste lugar. Diga a eles que vivam sem manchas, sem rugas. Ninguém que tem pecado terá lugar em minha mesa. E eu tentava olhar mais adiante, mas eu não podia ver. E eu disse ao Senhor: Senhor, por que não posso ver ali? E o Senhor disse: é a glória do meu Pai que está nesse lugar. Ali está o trono. Meu Pai não está no trono. Ele se levantou porque falta poucos segundos. Ele e os anjos das trombetas só estão esperando que meu Pai levante a mão. Quando meu Pai levantar a mão, eles tocarão as trombetas e eu irei à terra, filho. E se cumprirá o que diz a minha palavra em 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombetas de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Serão ressuscitados em um corpo glorificado, e vocês que estão na terra serão arrebatados no abrir e fechar de olhos. Isso está em minha palavra, filho. Pregue isso no mundo. Não precisa pregar tantas coisas. O homem prega tantas coisas, mas essa é minha doutrina primordial. Diga que há um reino, diga que se levantarão das tumbas os mortos, diga que haverá o arrebatamento, diga ao mundo que eu lhes levarei para o meu reino, diga que eu morri na cruz por eles. Esta é toda a minha verdade. Vocês receberão coroas e um vestido celestial. Os que já morreram ressuscitarão e receberão um corpo glorioso e voltarão com vocês para o reino celestial. E fomos para um outro lugar onde tinha uma porta pequena, onde havia um anjo, e este prestou reverência e disse: Bem-vindo, Cordeiro de Deus. Então vi anjos pequenos, muito bonitos, e eles brincavam como crianças. E eu disse ao Senhor: Senhor, e esses anjinhos? O Senhor me disse que eram crianças abortadas na terra. Aqui são como anjos, mas quando a minha igreja vier, não haverá crianças e nem idosos, todos serão iguais. Aquelas crianças passavam próximas de nós e cantavam um cântico que me dava alegria.
Uma criança passou bem próxima de nós. Seus olhos azuis eram lindos, seu rosto era resplandecente e eles tinham uma coroa pequena em cima de suas cabeças. Então, entramos em um jardim e vimos uma mulher que estava vestida com um manto de diamantes e cristal. E o Senhor me disse: essa era uma alma que morreu na terra. Ela me servia e me serviu em toda a sua vida. E quando eu me aproximei dela, ela era muito formosa. Não existe essa beleza na terra. E eu disse ao Senhor: Senhor, ela é muito bela. E o Senhor me disse: veja como ela me serviu na terra. E de repente começamos a ver a vida dela. E apareceu uma senhora de idade que não tinha nenhum fio preto. Todos seus cabelos estavam brancos. E ela estava enrugada e eu via que ela andava com a Bíblia embaixo do braço. Ela ia subir umas escadas e eu vi que ela entrava em um hospital. E ela entrou em um quarto e começou a pregar para um jovem. E no momento que ela começou a pregar para aquele jovem, ela começou a chorar. E o Senhor me disse que ela chorava pelas almas. E quando ela pregava com o meu coração. Me agradava ouvi-la pregar, porque falava com todo o amor que eu coloquei no coração dela. Ela era minha imagem na terra, ela era toda para mim. Ela teve dor e tristeza, mas nunca se esquivou. Viveu para me amar, viveu para me servir. Morreu na idade de 79 anos. Morreu anciã, mas me serviu. Ela estava perto de se encontrar comigo e ela não sabia. Veja como ela prega para o jovem. O jovem começou a chorar e o jovem se entregou ao Senhor. E ela falou para o jovem: jovem, o Senhor te ama. Tu não sabes o que tem feito. O Senhor vai te receber nos braços. Se você partir nessa terra, você estará nos braços do Senhor. Ela se ajoelhou na cama do jovem para orar. E no mesmo momento que ela se ajoelhou, eu vi como a alma do jovem saiu do corpo. O jovem acabara de morrer e ela não sabia. E nesse momento a alma saiu do corpo e o jovem que estava deitado na cama apareceu ao lado da cama. Ele apareceu ali muito belo, com o rosto brilhante, como do anjo que eu vi. Seu cabelo parecia de ouro. E de repente 2 anjos apareceram e o tomaram pela mão e o levaram. Uma nuvem o levou dali. E o jovem subiu contente e sorrindo. E o Senhor me disse: ela entregou muitas almas a mim. Estão em meu reino também. Ela tem muitos galardões. E logo diante do trono do meu Pai, cada um receberá o seu galardão, conforme me serviram na terra. Vem, filho, quero que veja. E caminhamos por outro lugar e entramos por outra porta. E ali havia anjos. E ali dentro haviam coroas. Eram coroas grandes e pequenas. Brilhavam e tinham diamantes. Tinham ouro. Eram coroas lindas. E eu disse ao Senhor: Senhor, e isso? O Senhor me disse: são as coroas, filho. Muitos dizem que são coroas de autoridade, que são simbolismos. Mas não, filho. Tu terás uma coroa. Aqui está a tua coroa. E eu disse: Senhor, eu quero vê-la. E o Senhor me disse: não, filho, não podes ver. Retém o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E eu disse: Senhor, sim, eu serei fiel, eu irei te servir. E quando, Senhor, quando será a hora? E o Senhor me disse: diga ao meu povo que faltam poucos segundos. O meu Pai dará a ordem. Quando ele levantar a mão, soará a trombeta. E na terra haverá dor e tristeza quando desaparecerão milhões de pessoas que serão filhos meus e virão para este lugar. Diga, meu povo, que se aperceba e se prepare. Diga, meu povo, que não olhe tanto para o mundo. Diga que olhe para o reino. Diga-lhes que eles têm uma coroa. Diga-lhes tudo o que você tem visto. Vamos, você tem que ir. Eu tenho algo para lhe dizer. Sele-lhes essa palavra em seu coração. Diga no momento em que ela for revelada. Sele-lhes a palavra dessa profecia. Todos os que ouviram
guardem em seus corações. O Senhor me disse: agora é hora de ir, Samuel. Então eu fiquei triste. Eu disse: Senhor, eu não quero ir, eu quero ficar aqui. E eu me atirei nos seus pés. E o Senhor me disse: não, filho, você não pode ficar aqui. Eu te revelei essa palavra porque tem gente na terra que necessita escutá-la. Aquele que acreditar em você e crer no meu nome virá para este lugar. Terá as minhas bondades nesse lugar. Verá a recompensa que eu lhe darei. Viverá nesse lugar eternamente. Nesse lugar de alegria. Aqui terá paz, aqui não haverá pranto. Isso está em minha palavra. Examina a minha palavra. Examina a palavra que eu tenho dito. Os que não acreditarem sofrerão tormento e dor. As dores irão consumi-los naquele lugar. E eles viverão em tormento eternamente. Não haverá descanso, nenhum deles terá paz. Porque desobedeceram a minha ordem. Se revolveram em seus pensamentos, porque não aceitaram a minha palavra. Não importa se não acreditarem em você, não importa se te chamarem de louco. Eu estarei com você em todo momento. Eu saberei quem crê e quem não crê. Eu saberei quem me aceita de verdade e quem não me aceita. Filho, somente pregue, onde quer que você vá, onde quer que fores. Não importa, filho. Eu estarei contigo. Eu ia começar a caminhar e o Senhor me pegou no braço. Ele não me carregou em nenhum momento em que me apareceu. E nesse momento me carregou como uma criança. E eu encostei minha orelha no seu peito. E nesse momento comecei a ouvir o coração do Senhor. O coração dele batia como um humano. E eu comecei a escutar. E a batida do seu coração era como uma canção e entrava dentro da minha alma. E eu disse: Senhor, onde vamos? E o Senhor me disse: vamos para a terra. 2 anjos apareceram e começaram a descer conosco a uma grande velocidade. E logo aparecemos no recinto. Quando eu olhei, eu vi meu corpo ali. Eu não queria entrar. E eu disse: Senhor, eu não quero entrar nesse corpo. E o Senhor me disse: esse corpo te aborrece porque você viu o meu reino. Eu vim daquela gloriosa glória celeste e eu vi o meu corpo tão humano, eu vi meu corpo tão asqueroso que eu não queria entrar. Eu disse: Senhor, eu não quero entrar. E o Senhor me disse: tem que entrar. Todos os obedientes entrarão em meu reino. E eu disse: sim, Senhor, eu obedeço. Por causa das almas eu entrarei, mas nunca me deixes. E o Senhor me disse: todos os dias estarei contigo, até o fim. Não desanimes, filho, não te detenhas. Leve a minha palavra a todos os lugares. Te levarei em vários lugares. Você vai para outros continentes. Irás a outras nações. Levarás o meu testemunho. Através de ti, a palavra chegará aos corações. Quando entrei no meu corpo, era dia 21. O único dia que o Senhor me levou ao céu. O resto daqueles dias eu passei chorando. Esses dias foram dias de recordações, até que chegou o dia 25. Você é privilegiado, amigo, você que está ouvindo esse testemunho através desse vídeo. Hoje você tem uma verdade e você decide se vai ignorá-la ou se vai aceitá-la. Mas deixe-me dizer que se você ignorá-la, sofrerá o tormento daquelas almas. Deixe-me dizer que se você aceitar, viverá para sempre no lugar precioso que Ele tem em seu reino. Viverá com Cristo, viverá nesse lugar de paz. O inferno é mais real do que você mesmo, o céu também. Hoje é o dia que você pode aceitar Jesus Cristo. Amém.